Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade, no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 a seguir, para a glória de Deus. Uma palavra que tem dois títulos: Jesus apazigua a tempestade e o endemoniado de Gadarenos. E é sobre esta palavra que nós iremos meditar e ministrar nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, sai-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, e vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que foram lida nesta noite acerca de dois temas: acerca da tempestade e acerca do endemoniado de Gadareno. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre esta leitura que Deus trouxe a revelação da palavra nesta noite para a minha vida e para a tua vida. É sobre este tema que Deus trouxe a revelação da palavra para a nossa compreensão e o nosso entendimento. O entendimento da palavra que eu quero trazer como título é que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o propósito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Louvado seja Deus. E para começar esta mensagem, nós precisamos entender que há uma guerra espiritual travada, aonde eu e você nós somos disputados. Louvado seja o nome do Senhor, pelo diabo, para tentar nos afastar da presença de Deus. E essa guerra espiritual travada entre Deus e o diabo, nós se tornamos vulneráveis quando ficamos distante do Senhor e fora da presença de Deus. O que chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que Jesus ele estava indo ter um encontro com aqueles dois endemoniados. Algumas passagens no livro de Marcos e de Lucas traz um endemoniado, mas aqui nós vamos entender que eram dois endemoniados. Louvado seja Deus. E aquela tempestade, ela sobreveio sobre aquele barco para atrapalhar, para impedir que Jesus chegasse até ali em Gadara. Gadara era uma das 10 cidades da província de Decápolis. Louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo sabia o que ia acontecer ali. Louvado seja o nome do Senhor quando o nosso mestre chegasse lá, porque ele conhece a minha e a tua vida, ele conhece. E ele sabe que aonde Jesus passa, o milagre acontece. Ele sabe que aonde Jesus passa, pessoas são transformadas, pessoas são libertas. E o nome do Senhor é glorificado, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes a tempestade na minha e na tua vida, ela vem justamente
para tentar nos tirar do propósito, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar da caminhada com Deus. Mas aquele que é espiritual, aquele que tem visão do céu, ele entende que quanto mais aperta, mas nós precisamos correr para próximo do nosso Deus. Quanto mais aperta, mais nós precisamos correr para próximo do nosso Mestre. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa proteção e é Ele quem tem cuidado da minha e da tua vida. Jesus e seus discípulos estavam indo ali para a cidade de Gadara e levantou-se essa grande tempestade para impedir que eles chegassem ali. E muitas vezes tempestades se levantam contra a tua vida para tentar atrapalhar a tua caminhada, tentar atrapalhar a tua comunhão com Deus. Porque o nosso Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. E por meio da tua vida, e o inimigo, ele sabe das maravilhas que Deus tem para fazer por meio de você. E por isso ele tem se levantado com um mar revolto, tem se levantado com tempestade, para tentar te tirar do foco, para tentar atrapalhar os sonhos e os projetos de Deus. Mas nada nem ninguém pode impedir. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eles iam ali em Gadara ter um encontro histórico com dois endemoniados, conhecido como endemoniados de Gadareno ou de Gadara, onde iria acontecer ali uma grande libertação. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo, sabendo da libertação que ia acontecer ali, ele traz tempestade para tentar impedir o propósito de Deus, mas isso só aumenta o testemunho, só aumenta a passagem, só aumenta o ensinamento, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender, aleluia, que o nosso Deus, Ele é maravilhoso para cumprir com os seus desígnios, cumprir com os seus propósitos na minha e na tua vida. Portanto, descansa no Senhor, apenas espera com paciência no Senhor, porque ao seu tempo todas as promessas irão se cumprir ao seu tempo. Até mesmo a árvore cortada, ela volta a ter vida outra vez, e ela volta a rejuvenescer e produzir o seu fruto, e ela produz fruto até mesmo no seu caule ou até mesmo na raiz, quando Deus quer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você pode estar me perguntando, mas pastor Josil, o inimigo, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre o vento? E eu quero te dizer que sim. Parece polêmico afirmar isso para quem não tem conhecimento, parece polêmico dizer isso para quem não tem conhecimento, mas se nós formos ler o livro de Jó, nós vamos entender, aleluia, em Jó 1:18, louvado seja o nome do Senhor, onde o inimigo, tendo um encontro com Deus, ele pediu permissão para tocar na vida de Jó. E a Bíblia vai dizer que eis que um grande vento veio além do deserto e deu sobre os quatro cantos da casa e derrubou aquela casa em cima dos filhos de Jó. E aquele vento que deu contra aquela casa, aquela tempestade que veio e derrubou aquela casa, ela veio trazida pelo diabo, segundo a vontade permissiva de Deus, segundo a liberação de Deus para que tocasse na vida deste homem justo chamado Jó. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o propósito do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o mensageiro ele chega para trazer aquela notícia. Jó, que já havia perdido seus bens, suas coisas materiais, agora havia perdido todos os seus filhos de uma única vez. Grande era a tempestade literal e a tempestade no mundo espiritual na vida de Jó.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jó, ele se levanta, ele rasga o seu manto. A palavra de Deus diz que ele raspa a sua cabeça e ele se lança sobre terra e adora o nome santo do Senhor. Aquela tempestade que veio para envergonhar Jó, aquela tempestade que veio para confrontar o poder do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, se transforma em motivo de adoração na vida daquele homem justo e sábio diante de Deus. O homem que havia perdido seus 10 filhos de uma única vez, agora ele rasga a sua roupa, raspa a sua cabeça, se lança sobre terra e adora o nome santo do Senhor. Muitas e muitas vezes aqueles que não têm conhecimento murmuram por tão pouco. Muitas e muitas vezes reclamamos por algo tão simples. Às vezes reclama por um dia chuvoso, por um dia de sol, reclama por causa do calor. Mas olha a tempestade na vida daquele homem que havia perdido todas as suas finanças e agora estava perdendo seus 10 filhos de uma única vez. Mas mesmo assim ainda lhe sobrou espaço para adorar o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme os propósitos do Senhor. Só um homem dentro do propósito de Deus, só um homem cheio do Espírito Santo, só um homem cheio de sabedoria para adorar a Deus diante de um fato como esse, diante de uma situação como essa. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero te perguntar: tem se levantado grandes tempestades sobre a tua vida? Tem se levantado grande tempestade sobre a tua família, sobre o teu ministério? Glorifique a Deus. Se alegre diante do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o propósito do Senhor. E até mesmo as tempestades, até mesmo os levantes que vêm contra as nossas vidas é motivo para adorar, é motivo para ministrar uma palavra nova, é motivo para compor um cântico de louvor e adoração a Deus. Sabe por quê? Porque o teu Redentor está vivo e Ele vai se levantar em teu favor quando você adorar em meio à prova, quando você adorar em meio à luta, quando você adorar em meio ao deserto, quando você adorar Ele em meio às tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe por que essas tempestades têm se levantado contra a tua vida? Porque o inimigo, ele te conhece, ele sabe a tua capacidade e ele tem tentado abafar os teus sonhos, tem tentado abafar os teus projetos, assim como ele fez na vida de Jó, assim como ele fez na vida de José por meio da inveja, assim como ele fez na vida desse endemoniado de Gadareno. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, por meio dos levantes, ele tem roubado o teu brilho, ele tem roubado a tua alegria, ele tem roubado, aleluia, a tua vontade de adorar, a tua vontade de glorificar. Mas eu te convido pela revelação desta palavra, volte a adorar, volte a sonhar, volte a glorificar. Sabe por quê? Porque as promessas estão de pé, o projeto está apenas começando e Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e por meio da tua vida. O inimigo, ele te conhece desde o ventre da tua mãe, assim como Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E nós precisamos entender, aleluia, que nós estamos em guerra. Nós precisamos aprender que estamos em guerra e estamos guerreando contra o inimigo invisível. Parece que estamos vulneráveis aqui. Estamos guerreando contra um inimigo que é muito poderoso, que tem poder sobre vento,
tem poder sobre fogo, tem poder sobre água. Louvado seja o nome do Senhor, que tem poder sobre a saúde quando Deus permite, e que é invisível. Mas para Deus provar que Ele é Deus, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero trazer aqui um paralelo, que enquanto eu meditava nesta palavra, Deus me fez pensar nesta noite. Muitas e muitas vezes um soldado, para estar numa guerra, numa linha de frente, ele precisa estar atento, ele precisa estar com a sua arma empunhada, atento de sentinela, esperando qualquer movimento brusco do seu inimigo para que ele possa o confrontar e sair vencedor. Mas nessa guerra onde nós somos inferiores, quando não estamos com Deus, Deus ele nos manda guerrear de uma forma diferente. Como é que vencemos este inimigo poderoso? Como é que vencemos este inimigo invisível? Para vencer o inimigo invisível, nós vencemos de olhos fechados na oração. Parece, louvado seja o nome do Senhor, estar vulnerável, estar com os olhos fechados, falando de maneira carnal. Um soldado no exército com os olhos fechados, ele está vulnerável. E como se não bastasse, as maneiras mais tradicionais de oração ainda é baixando a cabeça, se ajoelhando, ou até mesmo encostando o rosto no pó, o que nos torna ainda mais vulneráveis ainda. Outra forma que temos de guerrear contra este inimigo é por meio do jejum. Por meio de jejum, de abrir mão das nossas naturezas pecaminosas, dos desejos carnais, até mesmo dos desejos alimentares, o que nos torna vulneráveis aos olhos humanos, o que nos torna fracos aos olhos humanos. Quando eu estou falando do jejum que nos torna fraco, eu não estou falando daquele que jejuma no café da manhã, ou daquele que jejuma, mas come 3 vezes ao dia, ou daquele que jejuma chocolate por 30 dias. Eu não estou falando desse jejum, não. Eu estou falando de jejum onde você tem um particular com Deus, louvado seja o nome do Senhor, aonde você fica 24 horas ou muito mais sem se alimentar, para ter um particular com Deus, e você vai ver que a cabeça começa a doer, você vai ver que as carnes começam a ficar fracas, e nós começamos a nos tornar vulneráveis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou induzindo ninguém a fazer jejum forte, mas cada um tem o seu particular com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer é que as armas que nos tornam fracos carnalmente é o jejum. A arma que nos torna vulneráveis como soldado é fechar os olhos, é curvar a nossa cabeça, dobrar os nossos joelhos, ou até mesmo se deitar no chão e colocar o rosto sobre pó. Mas aí Paulo ele escreve: quando eu penso que estou forte, eu estou fraco, e quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Nós vencemos este inimigo invisível com os olhos fechados de joelho. Nós vencemos este inimigo invisível deitado com o rosto no pó, de cabeça baixa. Nós vencemos este inimigo invisível no jejum, no sacrifício diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque essa peleja não é minha, essa peleja não é tua, esta peleja, esta guerra é entre Deus e o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vencemos esta peleja por meio da fé. É Deus quem vai na frente, derrubando as muralhas, quebrando as correntes. É Deus quem vai na frente, quebrando grilhões, abrindo o mar vermelho. Louvado seja o nome do Senhor, para o seu povo passar, porque Ele é Deus. Ele é Deus da tua vida. É Ele quem tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deitou, se você acordou, se você está de pé, é porque o Senhor tem te mantido de pé.
Eu te convido por esta palavra a ter ousadia diante de Deus, a ter coragem. Você que tem medo de confrontar o inimigo, você que tem medo de ter uma vida de comunhão com Deus, por medo do levante, por medo das tempestades, eu te convido a exercer a tua fé. Eu te convido a confiar em Deus. Sabe por quê? Você não vai vencer pelas suas próprias forças, você não vai vencer pelos méritos próprios, mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Ele é contigo, e porque Ele é o teu guarda, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua proteção. E além de estarmos guerreando contra o inimigo invisível, nós estamos guerreando no campo do inimigo. Sabe por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Ele é o príncipe desse século. Com a vontade permissiva de Deus, ele tem sido o príncipe dessa terra e tem destruído a humanidade de uma maneira feroz. Sabe por quê? Porque ele é astuto e ele conseguiu convencer até uma terça parte dos anjos no céu, que tem sabedoria, que tinha visão espiritual e que provaram das delícias do céu e que viram a face de Deus. Muito mais fácil é enganar a mim, muito mais fácil é enganar a você, que somos carnais e que não temos o conhecimento da palavra do Senhor. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, ela se torna armadura para a minha e para a tua vida. Quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, tudo parece tão simples, como se fosse 2 mais 2, e tudo fica fácil de entender. Muitas e muitas vezes no começo da caminhada nós lemos a palavra de Deus e nada entendemos, mas aos poucos, por meio do jejum, por meio da oração, por meio das experiências de vida com Deus, Deus vai abrindo o nosso entendimento e a leitura ela começa a se tornar óbvia, começa a se tornar tão simples, de maneira, louvado seja o nome do Senhor, que tudo parece tão claro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz que ilumina o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, nos revestir das armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ter o conhecimento da palavra, ter uma vida de renúncia. Nós precisamos conhecer o inimigo contra o qual nós estamos guerreando, e conhecer o Deus a qual nós servimos, e confiar nele, exercer nele a nossa fé, porque é por meio da fé que nós podemos apagar todos os dados inflamáveis do maligno que se levanta para atrapalhar a minha e a tua vida. E se você quer aprender um pouco acerca das armaduras de Deus, eu vou deixar como referência nessa noite Efésios 6:10. Louvado seja o nome do Senhor, aonde Ele nos traz o entendimento que nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Há muitos homens servindo a Deus, mas estão lutando contra carne e sangue, porque ainda estão cegos, ainda estão surdos e ainda não tiveram o esclarecimento da palavra, ainda não tiveram o entendimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós temos o entendimento da palavra, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, quando nós entendemos que nós não lutamos contra a imagem e semelhança de Deus, quando nós entendemos que se eu estou aqui sendo usado é porque a honra e a glória de Deus, é porque estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos que aqueles que se levantam contra as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, com fúria para nos abater, para nos destruir, são apenas carne e sangue que estão sendo usados pelo diabo para tentar nos envergonhar, para tentar nos destruir. Quando nós entendemos, aleluia, que o Deus que nós servimos é maior e que nada nem ninguém pode interferir nos seus planos, e que nada nem ninguém pode interferir nos seus projetos, tudo fica simples, tudo fica fácil, até perdoar é mais fácil quando nós temos o entendimento da palavra de Deus. Aquele que tem o conhecimento da palavra, que tem o entendimento da palavra, até para perdoar é mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele entende com quem está lutando,
Ele sabe que não luta contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. É contra essas que nós estamos lutando. Nós não estamos guerreando entre nós, não estamos lutando contra carne e sangue, e é por isso que nós não precisamos dar resposta para carne e sangue. É por isso que nós não precisamos provar nada para carne e sangue. Nós precisamos provar para Deus. Se está tudo bem entre você e Deus é maioria, ponto final, acabou. Não importa o que diga, não importa o que falem, não importa o tamanho do levante, não importa o tamanho da tempestade. O que importa é o que Deus sabe ao teu respeito, é o que Deus conhece no teu coração. No que importa é as promessas que o meu Deus tem sobre a tua vida, e que ao seu tempo Ele fará questão de cumprir cada uma dentro do seu tempo, dentro do seu propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Vejamos, irmãos, vejamos o que o diabo havia feito com esses homens, esses dois homens. O diabo havia tirado deles o conforto do seu lar. A palavra de Deus vai dizer que eles moravam em sepulcro, moravam no cemitério, e que as pessoas normais nem podiam passar por ali porque eles eram perigosos. Eles viviam sem roupa, eram expelidos pelo demônio para o deserto e viviam de dia e de noite sem encontrar a paz, morando em sepulcro, vivendo como andarilho. E eu quero te dizer, pela revelação desta palavra, se você está sendo alcançado por esta palavra, pelo desejo de morar no cemitério, até mesmo morando em um cemitério, Deus te alcança pela revelação desta palavra e te diz: abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, porque sou eu teu Deus, e tenho vida para a tua vida, tenho honra para a tua vida. Sepulcro não é lugar de humanos, sepulcro não é lugar de vivermos. Se você vive morando em condição de rua e não tem mais desejo de ter um lar, de ter uma casa, e quer viver como andarilho, receba a libertação por esta palavra, seja alcançado pela luz desta palavra, onde você estiver, e receba a libertação da parte de Deus para a tua vida. Tenha os teus olhos abertos, tenha os teus ouvidos abertos, recebe Jesus que está batendo na porta do teu coração por esta palavra, recebe Jesus com a luz da palavra para a tua vida. Procure uma igreja, procure um pastor, louvado seja o nome do Senhor, e vai viver uma vida de comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, e o teu lugar não é aí. Deus quer te dar uma moradia, Deus quer te dar um lar, Deus quer te dar uma família, Deus quer te dar o conforto de um lar, Deus quer tirar desta vida de humilhação, Deus quer te dar novos projetos. Louvado seja o nome do Senhor, e quer soprar o teu nome pelos quatro cantos da terra. Quando você tiver os seus olhos, os ouvidos abertos, e abrir a tua boca para glorificar o nome dele. Seja alcançado por esta palavra, receba o renovo da parte de Deus, receba a salvação da parte de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aqueles homens, eles viviam se mutilando, viviam se cortando, se judiando, porque não tinha paz em seu coração. Talvez você tenha sentido o desejo de atentar contra si mesmos, porque falta paz, porque falta Deus no teu coração. Mas receba a luz da palavra nesta noite, recebe Jesus na tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem calmaria para este vento, Ele tem calmaria para esta tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele tem planos acerca de vós.
Ele tem vida de honra para a tua vida. O inimigo havia roubado o conforto do lar. O inimigo havia roubado a paz daqueles dois homens que viviam despidos, viviam sem roupas, porque estava sendo vítima de uma possessão. E eu quero chamar a atenção aqui para o conhecimento daqueles que ainda não entendem o que é uma possessão. Nós sabemos que o diabo ele trabalha de três formas. Ele trabalha por meio da tentação, da opressão e da possessão. Tentação é aquilo que ele nos oferece, aquilo que ele nos tenta. A opressão é quando nós rejeitamos aquilo que ele oferece e começamos a se sentir oprimidos, tentando minar a nossa vida, tentando achar um espaço para entrar, para poder trabalhar de dentro para fora. E a possessão é quando ele trabalha de dentro para fora, quando ele tem controle sobre as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor, quando nós não agimos mais pelas nossas forças, mas agimos, aleluia, por meio de espíritos que habitam sobre o corpo, porque o corpo ele é uma casa espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E esses dois homens eram duas casas espirituais que estavam possessas por uma legião, porque Jesus ele pergunta acerca do nome de quem estava ali, e eles falam que era uma legião. A legião são muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Jesus expulsar aqueles demônios, eles pediram para entrar nos porcos que estavam sendo apacentados ali, e quase 2.000 porcos se lançaram em um despenhadeiro e morreram afogados no mar. Legião não é brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos encontrar Jesus entrevistando um demônio, mas nessa ocasião ele pergunta, sabe por quê? Porque ele queria trazer o nosso ensinamento acerca desta legião. E Jesus permite que eles entrem naqueles porcos para que nós tivéssemos entendimento do poder que tinha aqueles espíritos, o que eles podiam fazer com a vida daquele homem. Veja o que o inimigo tinha feito na vida daquele homem, e veja o que o inimigo ele pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que não entende a palavra de Deus, que não se volta para Deus e que não tem uma vida de comunhão com Deus, de oração com Deus. Veja o que o inimigo fez na vida de Jó. Tirou seus bens, tirou seus filhos, tirou sua saúde, tirou a sua dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que o inimigo ele tem para oferecer é cruel, é terrível. O que o diabo tem para oferecer é cruel, é terrível. Ele não tem nada de bom para a minha e para a tua vida. Aquilo que ele oferece muitas e muitas vezes aparentemente parece bom, a princípio parece bom, parece doce como mel, mas no final pode ser amargo como fel. E eu e você, nós precisamos fugir da aparência do mal, precisamos se revestir das armaduras de Deus. Veja que o inimigo ele é cruel, mas o nosso Deus ele tem vida, e tem vida com abundância para as minhas vidas e para a tua vida. Veja que Jesus ele restitui a sanidade daqueles endemoniados, e ele querendo seguir a Jesus, Jesus não permite. Sabe por quê? Porque Jesus queria devolvê-lo para o conforto do seu lar, para o conforto da sua casa. Jesus queria devolver a dignidade dele ter um lar, dele ter uma família, que era o que o inimigo havia tirado dele. Veja que Deus ele restitui tudo em dobro, tanto quanto Jó possuía antes. O nosso Deus ele é Deus de restituição, e ele ainda fez com que a mulher de Jó vivesse para ver a sua glória e o seu poder. Ele só não restituiu em dobro os seus filhos, porque pessoas são insubstituíveis. Mas a Bíblia vai dizer que as filhas de Jó foram as mulheres mais lindas do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda deu uma caprichada. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus é o Deus de restituição.
E o nosso Deus é o Deus de restituição na tua vida. Talvez o inimigo tenha roubado o teu ministério, talvez o inimigo tenha roubado a tua família, talvez o inimigo tenha roubado os teus sonhos, os teus projetos, talvez ele tenha tocado até mesmo na tua saúde, mas o nosso Deus da restituição te alcança por esta palavra para te dizer que Ele tem tudo em dobro para devolver pela tua vida, que Ele tem tudo em dobro para te dar. Não se preocupe com aquilo que foi levado, não se preocupe com aquilo que foi tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas olhe para o autor e consumador da fé, apenas olhe para Jesus que te convida, que te bate na porta, que diz: estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Jesus está batendo por esta palavra na porta do teu coração, querendo ter uma vida de comunhão contigo, querendo fazer moradia na tua casa, querendo devolver a alegria, devolver os sonhos, os projetos, devolver o lar, devolver o teu ministério, a tua saúde, a tua família. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de restituição, e Ele é o Deus que restitui em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem porção dobrada para a tua vida de tudo aquilo que o inimigo roubou. Porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. E porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está sendo alcançado por esta palavra, é porque é um propósito de Deus para a tua vida, há um propósito de salvação na tua vida, há um propósito de restauração no teu lar, há um propósito de restauração nas tuas finanças, na tua saúde, há um processo de restauração na tua vida, na tua casa. Recebe esta palavra, recebe Jesus por esta palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele ex-endemoniado, ele pediu a Jesus para seguir Jesus. Jesus não permite, porque Jesus queria restituir a ele o que o inimigo roubou, e ele volta para a sua casa. E Jesus manda para ele contar na sua casa as maravilhas que Jesus havia feito na vida dele. E aquele ex-endemoniado se torna um grande evangelista e começa a evangelizar em Gadara. Começa a testificar, a testemunhar das grandezas e das maravilhas que Deus fez na vida dele. E outras vidas são alcançadas pelo Evangelho por meio da sua vida. Jesus deu àquele homem o maior privilégio: falar do seu amor, testemunhar, testificar, ganhar almas para o seu reino, ter um lar, ter uma casa, ter uma moradia, ter a sua família de volta. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te levantar como uma atalaia, Ele quer te levantar, aleluia, como uma voz que ecoa pelos quatro cantos da terra. Ele quer te levantar para pregoar a sua palavra, para testemunhar das maravilhas, para testemunhar das grandezas que Ele fez, do livramento que Ele te deu, para te usar para libertar outras pessoas, te usar para salvar outras pessoas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, e porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, e porque Ele tem um propósito de salvação na tua vida, e Ele tem um propósito de ganhar almas por meio da tua vida. Ainda que tenha sido grande a tempestade, ainda que tenha sido grande o levante, ainda que tenha ficado cicatrizes, deixa eu te dizer uma coisa: cicatrizes fazem parte da história de um guerreiro. Você é um guerreiro, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus te quer de pé na sua obra. Jesus te quer na linha de frente, guerreando, avançando no campo de batalha. Jesus te quer guerreando e libertando almas, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. O sepulcro não é o teu lugar. Debaixo da ponte não é o teu lugar. Dormir sobre papelão não é o que Deus tem para a tua vida.
humilhado não é o que Deus tem para a tua vida. Deus quer te colocar em lugar de destaque. Deus quer te colocar em lugar de honra. Deus quer te colocar não apenas em uma casa, mas em um castelo, aonde poucos tiveram o privilégio de morar. E você tem se contentado de morar no cemitério, de viver debaixo da ponte. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, dobra os teus joelhos, fecha os teus olhos, coloca o teu rosto no pó e comece a guerrear agora mesmo. E Deus vencerá por você nesta batalha, Deus vencerá por você nesta peleja, e Deus restituirá. Deus, Ele tem prosperidade para a tua vida. Deus te quer de pé, adorando, glorificando, bendizendo o seu nome. Deus não te quer na humilhação. Levante a tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes você até tentou servir a Deus. Muitas e muitas vezes até tentou ir para a igreja, mas quanto mais se aproximava de Deus, mais paulada, mais levante, mais tempestade, mais calúnia, mais perseguição. E você parou na caminhada, você retrocedeu. E o inimigo te pegou e te humilhou porque te achou desapercebido. A palavra de Deus diz que quando nós vemos para Jesus, o espírito mau que habitava em nós, ele sai e fica vagando por aí. Não achando aonde pousar, ele volta. Achando a casa vazia, ele traz mais 7. E o último estado se torna pior do que o primeiro. Não há lugar para a minha vida, não há lugar para a tua vida distante do Senhor. É no Senhor que está a honra, é no Senhor que está a exaltação, é no Senhor que está a prosperidade, é no Senhor que está a paz, ainda que tenhamos que passar pelos levantes, ainda que tenhamos que confrontar uma revolta, ainda que tenhamos que enfrentar a tempestade, ainda que nós tenhamos que ver o barquinho quase afundando, Jesus estando dentro do barco, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá ordem sobre os ventos, Ele dá ordem sobre o mar, e o vento e o mar lhe obedece, porque Ele é Deus. Traga Jesus para a tua vida, traga Jesus para dentro do teu barco outra vez. Traga Jesus para a tua vida, traga Jesus para dentro do teu barco outra vez. Ele acalmará uma revolta, acalmará os ventos, acalmará a tempestade que se levanta contra a tua vida. É em Jesus que está a paz, é em Jesus que está a alegria, é em Jesus que está o gozo, é em Jesus que está o ânimo. Ainda que tenhamos que ter aflições, ainda que tenhamos que enfrentar o diabo cara a cara, por meio de carne e sangue, vale a pena servir a este Deus, vale a pena andar com esse Deus. Parece que é só dizer hoje eu vou na igreja, começa os levantes. Parece que é só se arrumar para ir na igreja, começa o vendaval, começa a tempestade. É assim mesmo, não para não. Vai debaixo de chuva, vai debaixo de vento, vai numa revolta, vai na tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar no teu barco, Jesus vai estar ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E nada nem ninguém vai ter poder de atingir a tua vida, porque Ele é Deus e Ele está contigo.
gente que não quer servir a Deus porque acha que não suporta as pancadas, não suporta a cacetada. E eu quero te dizer que não é fácil não. Realmente nós não suportamos, nós não aguentamos, mas o nosso Deus, Ele nos dá graça. Quando pensamos que estamos fortes, estamos fracos. Quando pensamos que estamos fracos, aí nós estamos fortes, porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós estamos fracos, é quando nós estamos limitados. É quando estamos, aleluia, com a carne trema, em jejum, quando nós estamos com os olhos fechados, com o rosto no pó, quando estamos vulneráveis, que nós estamos fortes no mundo espiritual. Todo sacrifício que nós fazemos para Deus, Ele recebe, embora Deus, Ele prefira a obediência e não o sacrifício. Mas precisamos sacrificar, sim, precisamos ter uma vida de renúncia, uma vida de cruz diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada quando nós, aleluia, se sujeitamos a Ele. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Você não tem que ter medo do diabo, não. A Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Nós jamais devemos deixar de servir a Deus com medo do que o inimigo possa fazer contra as nossas vidas. Nós jamais podemos deixar de servir a Deus com medo de passar pelo deserto, com medo de enfrentar a tempestade, com medo do mar revolto, não. Nós precisamos se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Nós precisamos, aleluia, ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida debaixo da potente mão do Senhor, uma vida debaixo da direção do Senhor. E ao seu tempo o Senhor vai nos exaltando, ao seu tempo o Senhor vai nos fortalecendo, ao seu tempo o Senhor vai nos libertando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando livramento, nos dando entendimento e fortalecendo a minha e a tua vida. Aos poucos o Senhor vai soprando o nosso vento, aos poucos o Senhor vai soprando o nome sobre os quatro cantos da terra. Aos poucos as coisas começam a acontecer, um turbilhão de coisas começa a acontecer, e as bênçãos que estavam retidas começam a surgir. Louvado seja o nome do Senhor, e a honra começa a aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Antes do pódio existe um processo, existe um treinamento. Antes do pódio, louvado seja o nome do Senhor, existe um percurso a ser percorrido, e nós precisamos passar por esse percurso com Jesus no nosso barco, passar por esse percurso com Jesus na nossa vida, revestido com a fé, revestido com o capacete da justiça. Louvado seja o nome do Senhor, preparando os nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor na proclamação do Evangelho, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, que vive e reina para todo e sempre. Sabe por quê? Porque é pela fé que nós podemos apagar todos os dados inflamáveis do maligno, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Nós vencemos pela fé. O cristão, ele vive pela fé, e se recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Talvez você tenha recuado no momento da tempestade, no momento do levante, no momento da calúnia. Talvez você levou uma cacetada, ficou meio desbaratinado e parou na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, e aquele espírito voltou à sua casa vazia. E hoje talvez você viva possesso, talvez esteja passando por opressão ou por tentação. Não sei em que lugar, em que estágio você se encontra, mas eu quero te dizer uma coisa: nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar, nós vamos abençoar a tua vida, vamos repreender todo o mal, e vamos decretar a fé como o nosso escudo para vencer todas as batalhas, todos os levantes que o inimigo colocar sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai,
Senhor, em nome de Jesus e diante da Tua presença, eu te apresento, Pai, aqueles que estão sendo tentados. Eu te apresento, ó Pai, aqueles que estão sendo oprimidos. Aqueles, Pai, que não encontram mais paz em seu lar, que em lugar nenhum está bom, estão vivendo uma opressão. Que o desejo é se mandar, é sair sem destino. Que o desejo, Pai, é sumir no mundo. Senhor, nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão possessos, Pai, por aqueles que não têm mais controle das suas ações. Que o Senhor possa os alcançar nesta noite com a Tua paz, com a Tua santidade, com a Tua glória, com o Teu poder, levando a libertação, levando a paz, levando a esperança, levando a santidade, levando a calmaria. Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos o vento, em nome de Jesus nós repreendemos o mar revolto, em nome de Jesus nós repreendemos toda a possessão, toda a opressão, toda a tentação. Em nome de Jesus nós decretamos a vitória, em nome de Jesus nós decretamos, Senhor, a dupla honra, em nome de Jesus nós decretamos a fé, Senhor, na vida desta pessoa, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, aviva a sua fé, a sua paz, a sua esperança, dá novo ânimo, dá nova estratégia, Senhor, dá novas forças, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Toma em Teu colo, continua guardando, guiando e livrando, para que o Teu nome seja glorificado. Toma em Teus braços e não solte mais, Jesus. É isso que eu te peço e por fé te agradeço e repreendo todo mal. Que todo mal venha cair por terra, toda muralha venha cair por terra, todas as amarrações, palavras de maldições, louvado seja o nome do Senhor. Setas do inimigo, as astutas ciladas do inimigo, pratos do inimigo venha cair por terra, Senhor. Toda obra do inferno seja desfeita, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, é isso que nós pedimos e por fé nós decretamos a vitória e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.